Na noite de hoje eu vou conversar com o diretor do colégio e pré-vestibular Bernoulli. É um colégio em Belo Horizonte e hoje é o campeão de aprovação no vestibular e também nas provas do Enem. Converso com Rômeu Fernandes. Boa noite, Rômeu, e muito obrigado por sua presença aqui, você que veio diretamente de Belo Horizonte para nos conceder aí essa entrevista com exclusividade. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos do Centro-Oeste de Minas. E é um prazer estar aqui para conversar com você hoje. O Colégio Bernoulli, ele foi inaugurado, Rômeu, há quanto tempo? E quem são os idealizadores desse projeto? O pré-vestibular tem 10 anos, foi no ano de 2000. O Colégio Bernoulli foi de 2003 para cá, foi no ano de 2003. Então a escola está fazendo esse ano 7 anos. Isso, Flávio, é uma escola muito nova, é uma escola muito recente. 7 anos para uma escola é muito pouco. E os idealizadores, né, são o Paulo e o Rodrigo e eu. Né? E o Rodrigo é meu irmão e o Paulo um amigo meu de faculdade. Nós três, então, pensamos em criar uma escola e por isso chegamos em Belo Horizonte e abrimos o Bernoulli. E vocês são de onde? Minha família é de Betim. Eu estudei em Betim, minha experiência de Betim, né, de estudo, como professor também. Só que depois nós fomos para o ITA, lá em São José dos Campos, em São Paulo, e fizemos faculdade lá. Quando conhecemos, então, o terceiro, que eu estou te contando, que é o Paulo. Que é o Paulo. O Paulo estudava no ITA também? Estudava no ITA também. É um baiano, cabeçudo, normal, né? Inteligente até onde não dá para parar, né? E que era meu colega de turma. Então, até porque quem chega no ITA, e eu tenho certeza que você também deve ser tão inteligente quanto ele, porque estuda no ITA a fina flor da inteligência estudantil brasileira, né? A escola é muito exigente, realmente é uma escola muito exigente, muito séria. Então nós pudemos também lá afinar isso, essa ideia de seriedade, de trabalho, sem dúvida alguma, nos inspirou também a montar a escola. Agora, é claro, é visível a sua juventude, né? O seu vigor, os seus... já que você disse aí que o seu amigo também é de escola, acredito que tem aí a mesma idade, seu irmão também. Pelo jeito são 3 jovens professores bem capacitados, administrando essa escola. E o que isso ajuda, o que essa juventude, toda essa sintonia com esse nosso novo mundo ajuda na administração e até na implementação de um modelo de ensino nessa escola? Não, ótima pergunta, Flávio. Eu acho que a juventude é um diferencial, sim, né? A experiência é necessária, é uma coisa muito necessária, mas entender o aluno, escutar o aluno, descobrir o que ele realmente precisa dentro, é claro, da nossa linha pedagógica. Isso a juventude ajuda bastante. Então nós temos assim, uma energia, uma curiosidade muito grande, né? A curiosidade faz parte, né, do jovem e o ideal é que conseguíssemos levar a curiosidade para a vida inteira, né? Então eu acho que esse é um ponto positivo, sim, Flávio. Acredito que nos ajudou muito, ainda ajuda, né? Então eu espero que continuemos curiosos sempre, né? E qual a experiência que vocês tinham, Rômeu? Flávio, antes era como professor e uma pequena experiência, professor em sala de aula. Mas muita experiência de aula particular, com alunos de aulas particulares, alunos que precisavam de aulas particulares. E o curioso, Flávio, é assim, que dando aula particular, nós descobrimos, para alunos de escolas particulares, nós descobrimos o quanto que aquele aluno empurrava com a barriga. Né? Dizia que estudava, dizia que sofria, se fazia de vítima, mas no fundo, né, nós entendíamos que aquele aluno estava aquém, ele estava abaixo do que realmente ele poderia produzir. Então, nós entendemos isso naquela época. Isso há uns 15, 20 anos atrás, quando eu era professor de aula particular. Em Betim, eu dei aula para muita gente na cidade, né, tive muitos alunos, tive mais de 500 alunos de aula particular, mais de 500. Isso eu, fora o meu irmão. Nossa, mãe, é praticamente uma escola ambulante. Uma escola... É verdade, é verdade. E aí nós, então, tiramos experiência disso e pensamos se seria possível, né? O que aconteceria se tentássemos abrir uma escola
mas avisássemos para o aluno, você quer estudar mesmo? Então tudo bem, se você quer estudar, vem para o Bernoulli. Mas se não quer, para que vem? A ideia diferente, Flávio, é o seguinte, a escola, uma única escola, ela não tem que abraçar, ela não tem que satisfazer a todos os alunos ao mesmo tempo. Isso não é necessário. Já pensou? Tem tantas escolas, para que todas vão atender a todos os alunos? Isso não é necessário. E qual era a nossa indignação? Qual era a nossa curiosidade? Será que daria certo abrir uma escola e para atender esse aluno que é responsável, que vai se esforçar, que vai estudar? E é claro que ele precisa também de uma motivação da parte da escola. Mas será que é possível? Então essa foi a ideia inicial. Hoje a gente sabe que é possível, que foi possível, né? Eu fico muito feliz, é claro. Romeu, de um estudante brasileiro, e aí vamos particularizar mais o estudante mineiro. Certo. Quais são as principais características do estudante mineiro e qual que é o nível que se pode definir aí de capacidade, de conhecimento desse estudante? Como é que está esse grau de conhecimento do estudante que ainda que pague escolas particulares? Qual que é o nível desse estudante hoje? É bastante heterogêneo, né? Existem vários níveis. Quando eu comparo Minas Gerais, Flávio, com o Brasil, eu fico feliz, eu fico satisfeito. Porque talvez as pessoas não saibam, mas o ensino em Minas é um ponto forte quando comparado com o resto do país. Só que o nosso país, ele não é um bom exemplo em educação. Quando a ONU solta lá, né, informa a classificação dos países, né, em educação, a nossa classificação é sempre uma das últimas. Né? Nós nos equiparamos a países muito pobres da África e perdemos para praticamente todos os países da América do Sul. Tudo bem, de qualquer maneira, a classificação Minas se compara com São Paulo e com Rio, que são os estados que possuem as melhores, né, escolas, a melhor educação, vamos dizer assim. Divinópolis e o Centro-Oeste Mineiro me agrada bastante. Né? É curioso, né? Até bom você ter perguntado para eu ter a oportunidade de dizer isso aqui. Há vários bons alunos, excelentes alunos em nossa escola que vieram daqui, vieram de cidades daqui, que vieram de Lagoa da Prata, que vieram de Divinópolis, que vieram de Itaúna e de Santo Antônio do Monte. E nós ficamos muito, muito felizes e entendemos a região como uma região produtora, né? Se é que eu posso dizer isso. Com certeza. Produtora de cérebros. De cérebros. Né? Boa. Isso é muito interessante. Uma boa fábrica de cérebros. Uma boa fábrica de cérebros, é isso mesmo. Mas, Flávio, também tem a notícia triste. Por mais que esses alunos cheguem lá, né, que vão para Belo Horizonte ou para a nossa escola, e eu vejo que eles são bons alunos, não é a realidade da maioria da população. Então, veja só como é complicado falar de educação no país, não é? Existem muitos bons alunos em Divinópolis e na região, mas eu acredito que poderiam existir muito mais bons alunos. Eu gostaria que os alunos se dedicassem mais, ralassem mais. Então, na hora, depois de elogiar, agora eu vou dar o puxão de orelha. Se for para eu dar uma nota média, a nota média vai ser baixa. Uma nota para a média da população. Aí essa nota, infelizmente, Flávio, vai ser baixa. Ela é um 4, ela é um 5 na melhor hipótese. A dedicação não é ponto forte do estudante mineiro e nem brasileiro. Pois é, quando você fala na dedicação do estudante, está errado o estudante ou a escola? E dentro da escola, o que está errado dentro da escola? É o método. O que mudou nesse método? Por que antes dava certo? Por que a escola do passado, Sim. que era uma escola que depois passou a ser muito questionada, né? Os seus métodos foram considerados atrasados, mas antigamente era um feijão com arroz, 1 mais 1 era 2. Hoje eles inventam tanta coisa para a criança aprender matemática. Até uma vez eu estava comentando isso aqui no programa com um professor também. Caixinha dourada, número mágico, jogo de letras, jogo de palavras, jogo de números, tanta coisa, tanto artifício, são tantos elementos que eles falam que isso
torna o ensino mais fácil. E antigamente você vê aí um pessoal que tem uma idade mais avançada, que tem uma formação escolar mais limitada, mas muito mais preparado. Você tem avós, pais aí que às vezes pararam na quinta, na sexta série. E sabem mais. E sabem mais de quem está hoje na universidade. Né? Antigamente, parou na quinta, sexta série, meu pai, por exemplo, estudou francês. Né? Sabe francês, escuta francês. E hoje nós temos aí praticamente semi-analfabetos na faculdade. O que é que está errado nessa engenharia do ensino? Tá. Deixa eu responder. É muita coisa ao mesmo tempo. Duas perguntas muito importantes, eu vou tentar não confundi-las. Primeiro, o conhecimento mudou. A importância do conhecimento mudou. O aluno hoje pode parecer um ignorante frente às pessoas que estudaram há 30, 40 anos atrás. Mas não, Flávio, não são. É porque realmente a importância mudou. O aluno hoje ele pode não saber francês, e realmente é incomum ensinar francês nas escolas, mas ele domina uma linguagem, ele domina o computador, ele entende, ele recebe informação, ele passa informação, ele sabe buscar informação. Então, eu acredito que essas habilidades são muito importantes também. Mas a primeira pergunta que você me fez, ela é interessantíssima. Por que a escola não tem mais o mesmo nome que tinha antes e acredito também a mesma eficiência? Sim, né? Isso. Minha mãe tentou uma vaga no Estadual Central na época, né, que ela estudava tal, e não conseguiu, porque era disputadíssimo você estudar no Estadual Central em Belo Horizonte. Era muito, muito difícil. Mas essa explicação, eu acredito, Flávio, que ela passe pela questão da hierarquia e disciplina. O nosso país era governado por militares. Não existia computador, não existia celular, não existia internet. Então, as informações não corriam tanto, não fluíam tanto. E existia hierarquia. Existia hierarquia na família? Se existia? Na família? Sim. Sim. O pai falou, acabou. O avô também. Tal, né? Existia hierarquia nas empresas, existia hierarquia na escola. Sim. Tá. As coisas mudaram. Não são mais os militares que governam o nosso país é democrático, há mais de 20 anos, e a sociedade se adaptou. E as famílias se adaptaram. Umas se adaptaram melhor do que outras. Agora, a verdade está aí, infelizmente. A escola tem, hoje, imensa dificuldade em se adaptar. Como que o professor vai fazer uma sala de aula ficar quieta se ele não tem mais hierarquia? Antes bastava ele dizer, eu sou o professor, calem a boca todo mundo. E se não calar, eu vou tirar de sala. Mas hoje não é assim que funciona. Então, eu acredito, Flávio, que a escola está num não lugar. Ela está numa transição e ela se perdeu, pelo menos por enquanto. Porque o professor perdeu a ferramenta que ele utilizava para ter a disciplina, a atenção, a admiração, inclusive a admiração. Mas e então? Como funciona hoje? Né? Entende? A resposta é até difícil. Perfeito. A resposta é até difícil. Sim, mas perfeita a sua análise. O que nós tentamos é justamente criar interesse ao aluno. Primeiro, porque o aluno já chega lá querendo estudar. Então, eu admito, né? Com certeza há muitos professores assistindo a esse programa, então eu sei que cada escola tem uma realidade e uma dificuldade. Por favor, não pense que eu estou dizendo o contrário. E o meu aluno, eu tenho orgulho do tipo de aluno, né, que chega, é um aluno muito responsável, dedicado, é verdade. Mas nós também estamos cientes que se não fizer o que ele quer, se não motivá-lo, se não der uma aula maravilhosa, esse aluno vai atender celular dentro da sala de aula. Esse aluno não vai estudar tanto, esse aluno vai colar também se deixar. Então, o trabalho a ser feito, Flávio, ele é imenso, de ambos os lados. Tanto da parte do aluno, como também da parte da escola. Volta aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista com Rômel Fernandes, que é diretor proprietário do Colégio e Pré-Vestibular Bernoulli de Belo Horizonte, veio de BH direto aqui para o estúdio da TV Candidez para nos conceder essa entrevista com exclusividade. E, Rômel,
aqui, um pouco antes do programa começar, nós conhecíamos, né, um pouco da sua história de vida, e você me revelou, você vai me desculpar, mas eu vou aqui fazer aqui uma inconfidência, até porque não tem ninguém nos escutando agora, então não tem problema. Mas você me revelou que veio de uma origem muito humilde e lutou muito, trabalhou muito e principalmente estudou muito. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa história sua de vida e o que isso hoje te ajuda na implementação dessas técnicas de ensino que você aplica dentro do Colégio Bernoulli. Realmente, igual eu tinha te contado, né? A minha infância, e quando eu falo minha, do meu irmão e da minha família, foi muito difícil, nós ralamos muito. E o que é normal do nosso país, né? Infelizmente, é uma realidade do nosso país. Muitos jovens ralam, têm que trabalhar e estudar, etc. Agora, o curioso é quando as pessoas me perguntam, então, por que você conseguiu? Por que você utilizou do estudo, do conhecimento, da relação? E o que você diria para os estudantes? E aqui mesmo no programa nós levantamos problemas que a escola enfrenta. Mas, para os estudantes, Flávio, o que eu diria é que é um puxão de orelha gigante, é um mega puxão de orelha. O estudante está em falta. Porque eu conheço como ele se comporta, o comportamento dele. Né? Na minha época de estudante mesmo, Flávio, eu prestava atenção, né, nas aulas, copiava, fazia dever, me esforçava muito, os professores me ajudavam, mas essa não era a característica da maioria da sala, não era. É a característica de um e outro. Então, sejamos francos, e os professores que nos escutam agora, eu acredito que eles vão concordar comigo. Sejamos francos, Flávio. As escolas do nosso país, elas têm problemas? Tem. As públicas, inclusive, problema de investimento, falta de verba, com certeza. Isso é sabido por todos. Mas e os alunos? Os alunos estão em falta e há muito tempo. Então, Flávio, se eu fosse assim, resumir diferença de comportamento, bem o contrário do que às vezes as pessoas falam, né? Que a inteligência, você é inteligente e tal, você disse, eu fico orgulhoso, mas não é esse o ponto-chave, de forma alguma. É esforço, é comportamento. E em minha experiência, né, nas aulas que tive, nas escolas que estudei, eu vi alunos dormindo em sala de aula. Por quê? É a pergunta que eu faço a todos, né, aos alunos que nos assistem. Por que jogam fora o conhecimento? Por que não prestam atenção, né, nas aulas de geografia, de português, de matemática? Será que eles acreditam que esse conteúdo está ultrapassado? Eu realmente não sei. Será que eles acreditam que não faz diferença, que conhecimento não faz diferença para o sucesso? É uma dúvida que eu tenho realmente, assim, por que o Brasil não acorda para isso? Porque isso é um fato. Infelizmente, isso é um fato. A nossa escola tem problema, repito aqui, os nossos professores os professores públicos mereciam ganhar mais. Agora, quem está em falta mesmo com a educação são os estudantes, que não usufruem nem do tanto que está sendo dado. Então, é um grande desperdício. Ô, Rômeu, desculpe-me a indiscrição, mas eu vou ter que te perguntar. Você tem quantos anos? Eu estou com 35. 35 anos. E você, na sua juventude, também na sua adolescência, você estudou em escola pública, em escola particular ou nas duas? Não, a minha vida foi toda em escola pública. Toda em escola pública? Escola pública estadual no município de Betim. No município de Betim. Uhum. E hoje o seu investimento é uma escola particular. Sim. E essa mudança não é de conceito, mas essa valorização que passou a se dar na escola particular
Porque há 20, 25 anos atrás, a escola pública ainda tinha uma certa prestígio, valorização, um certo muito prestígio. grande, E em 2 décadas isso mudou radicalmente de um ponto a outro. É verdade. O que pode ser feito, apesar de todos os governos dizerem que investem maciçamente recurso na educação? A Constituição ainda aprovou um valor mínimo a ser investido na educação, que obriga o governo a investir uma parte desse recurso obrigatoriamente na educação. Por que isso ainda assim não consegue superar essas barreiras? É porque essa questão é extremamente difícil mesmo, né? A educação no país é um mega problema, é um problema muito grande. Precisa de mais investimento, sem dúvida alguma. O problema passa por dinheiro? Passa. O problema passa por dinheiro, pelo menos é a minha opinião, Flávio, claro, né? Mas tem que haver uma mudança cultural no povo brasileiro, cultural. O fato é que nós não valorizamos a educação como outras civilizações, outras sociedades valorizam, né? Eu acredito assim, o brasileiro, ele diz acreditar, ele diz que o conhecimento, que a educação pode transformá-lo. Mas não é isso que eu percebo na prática, no esforço em correr atrás. Mas tá, já dei o puxão de orelha, né, dobrado aqui nos estudantes para que eles se movam, para que eles se esforcem mais. E eu espero que ninguém fique com a raiva de mim, que entenda isso com muito bons olhos. Agora, e o governo? O governo teria que fazer mais, Flávio. Tem que fazer mais. Agora, mais o quê? Além de mais verba. Além de mais verba, o governo precisaria de pensar em algo criativo. Eu posso sugerir, mas assim, claro que eu penso a respeito disso. Mas cabe ao governante entender o que é adaptável ou não. Por exemplo, é um absurdo, né, ou é uma pena que as escolas públicas não tenham aquele grupo de aluno que se destaca e esse grupo possa, inclusive, receber renda do governo. Esse grupo, inclusive, possa se reunir com o governador, que esse grupo receba os parabéns do prefeito, receba os parabéns do presidente. O presidente não recebe todo mundo? É verdade. Como o time do Flamengo agora, na semana que passou. Porque não pode receber um grupo de estudantes que se destacam. Às vezes até acontece, Flávio, assim, um menino que ganhou uma Olimpíada, tem uma medalha lá de ouro. Na Alemanha. Assim acontece. Mas esse menino é brilhante. É. Ele também conversou com o governo alemão. Esse menino é um gênio, ele é brilhante. E na maioria das vezes ele não vem da escola pública, infelizmente. Mas por que os políticos não recebem os melhores alunos das escolas públicas? Por que não poderia ser criado uma bolsa aluno brilhante, ou aluno bom? Não vamos falar brilhante, bolsa... Não tem um Bolsa Família? Boa Tem Bolsa ideia. Família, vamos criar o Bolsa Aluno Bom. Boa ideia, tenho que te aplaudir, boa ideia, excelente ideia, brilhante. Não podemos tratar de uma maneira diferente? Claro que podemos, por que não? O aluno que se tiver um desempenho melhor, que tiver uma postura melhor, ele merece ser agraciado, e é interessante que os outros fiquem com ciúme. Porque é um ciúme salutar. E é interessante que pode isso que você provocar está falando. Lá nos Estados Unidos, eles até disputam esses alunos que, à medida que conquistam notas, que se mostram alunos brilhantes, dedicados, as universidades, elas disputam os passes desses estudantes, né? Oferecem bolsas, oferecem participação em jogos, em times, enfim, campeonatos, há toda uma valorização desse estudante que se dedica. Né? A agressividade, enquanto você falava aí, eu pensei na palavra agressividade. Eu acho que o que falta para a educação do nosso país é a agressividade. Sem dúvida. Então, vamos distribuir, né, investir mais? Sim. O governo deveria investir mais e dar melhores salários, melhores condições, mais computadores, mais biblioteca. Criar, então, a bolsa. Mas pode não dar certo. Se não der certo, vai ter que mudar o plano. Mas tem que ser agressivo. E às vezes é o que falta. Você falou do povo americano, uma coisa nós temos que admitir.
A agressividade está no sangue do americano. É verdade. Eles realmente são agressivos. E nessa hora, né, seria bom, não tem problema nenhum, não diminui nosso orgulho de ser brasileiro. Nós podemos aprender com vitórias, né, de outros povos, de outras civilizações. Mas isso falta pra gente. E quem utiliza isso muito bem hoje é justamente o Colégio Bernoulli, em Belo Horizonte, já que vocês têm aí uma excelente participação nesse ranking do Enem. O Bernoulli, ele ficou em segundo lugar do Brasil. Prestem atenção, hein? Prestem muita atenção nesse dado aqui. Colégio Bernoulli de Belo Horizonte, já que eu tenho aqui, repito, você que está sintonizando agora, a entrevista hoje é com Rômeu Fernandes, diretor do Colégio Bernoulli de Belo Horizonte, veio de BH diretamente para nos conceder essa entrevista. E hoje o Bernoulli é o campeão de aprovação nos vestibulares e também no Enem. Então, no ranking do Enem, o Bernoulli ficou em segundo lugar do Brasil. Do Brasil. E aí eu queria saber do Rômeu a que ele atribui esse magnífico desempenho. E também uma outra informação, Rômeu, vou aproveitar aqui esse dado do ranking do Enem, para também lembrar aqui que há 3 anos, preste atenção, hein? Há 3 anos o Colégio Bernoulli ocupa perto de 2/3 das vagas de medicina da UFMG. Mais de 200 das 320 vagas. Olha para você ver a capacidade do Colégio Bernoulli de Belo Horizonte de aprovar estudantes. Isso aqui é um dado real, um dado, uma informação que tem inclusive deixado os colégios tradicionais de Belo Horizonte com a pulga atrás da orelha. Porque cursinhos tradicionais de BH não conseguem aprovar tanto há 3 anos como consegue o Colégio Bernoulli. Vou repetir. Eles ocupam perto de 2/3 das vagas de medicina da UFMG, que é nada mais, nada menos, o curso mais disputado, ou um dos... É o mais. É o mais, né? É o curso mais disputado de Minas Gerais. Então, das 320 vagas do curso da UFMG, do curso de medicina, da Faculdade de Medicina da UFMG, das 320 vagas, 200 alunos de uma só escola, hein? 200 alunos estudaram no Colégio Bernoulli. Então é por isso que eu fiz questão que hoje você estivesse aqui com a gente, ô Rômeu. Eu fico orgulhoso de você falando. Como é que você consegue trabalhar dessa maneira? Ô Flávio, é complicado explicar, são muitas, né, questões, muitos diferenciais e tal. Primeiro eu queria separar, porque nós discutimos muito sobre o país, sobre a escola pública. Sim. E agora nós estamos falando do Bernoulli, de uma escola particular que tem recurso, porque os pais injetam recurso na escola. Então é claro que, respeitosamente, eu admito que a nossa dificuldade ela é diferente da dificuldade do país. Diferente. Você quer o segredo. É isso mesmo? Eu quero o segredo para eu botar uma escola aqui de Vinópolis. Exatamente, eu estou entendendo o que você quer. Vamos lá, mas só isso. E ainda vou chamar o Bairique Júnior para ser meu sócio. mas eu não ligo de falar, não. Na verdade, eu não ligo, não. Trabalhar com um aluno que quer estudar. E não deixar o aluno se desviar. Então, conversar antes. Não tem aquele ditado? Eu adoro ditado, adoro algumas frases. Como que é? Combinado não sai caro. É verdade. É super verdade esse ditado. E é o que nós fazemos. Quando o aluno entra, já tem uma reunião e nós falamos, você quer estudar? De verdade você quer se dedicar? Mas não tem que ser gênio não, Flávio. Não, porque o aluno é inteligente demais, senão ele não vai para a escola, senão ele não vai para o Bernoulli. Não, de maneira alguma. O processo de aprendizagem, ele é custoso.
É natural que o aluno tenha dificuldade. Então, eu não estou dizendo que o aluno tem que estar pronto. Ele não está pronto, óbvio. Se ele estivesse pronto, ele não precisaria ir para a escola. Agora, ele tem que querer. Ele quer estudar. Um pai, vários pais me perguntam, né? Assim, Romeu, me explica uma coisa. Como que vocês conseguem transmitir isso com tanta força? Assim, Bernoulli, você quer estudar? Ah, então no Bernoulli você pode estudar, mas você tem que querer estudar. O que vocês fizeram? Eu não vi propaganda na televisão, eu não vi muitas, ou outdoor, eu vi alguns, mas não vi tantos. Então, como vocês conseguem transmitir isso? Aí o que eu respondi para o pai, que eu respondo hoje para todo mundo é, principalmente quando o aluno entra, principalmente no começo. E depois, é claro, a cada dia. É a filosofia. Flávio, é questão de filosofia. No meio de uma aula, quando o professor para a aula porque tem um aluno fazendo gracinha, o professor vira para o aluno e fala assim, vem cá, você veio para o Bernoulli para fazer gracinha? A todo momento, os professores e os alunos se lembram disso dentro da escola. É a nossa filosofia, é uma questão de trabalho, é uma questão de seriedade. Está ali para estudar. Está ali para estudar. E ponto final. E pronto, é para estudar e acabou. Então, imagine só, se você está jogando bola, e você joga bem e quer dar continuidade a isso, tal, aí você procura um time. Você chega lá no Cruzeiro, você chega lá no Atlético. Você vai lá porque você já sabe jogar bola? Não, você tem 13 anos de idade. Você vai lá porque parece que você leva jeito e você gostaria de se desenvolver. Mas chegando lá, você tem que ter seriedade. Você tem que cumprir os treinos, você tem que acordar cedo, você tem que abdicar de alguma diversão. A vida não pode ser só oba-oba. Então, todos esses critérios, todos esses comportamentos são características de uma pessoa que quer jogar bola. Na escola não é diferente. O que nós falamos para o aluno é isso. Você quer estudar, você quer se dedicar, quer crescer como estudante para que seja um crescimento profissional no futuro? Ok, mas isso vai lhe custar. Vai lhe custar esforço, vai lhe custar horas, abdicar de algumas coisas. Sim, abdicar de algumas coisas. Mas, para finalizar essa pergunta, Flávio, eu quero lembrar aos telespectadores que, de qualquer maneira, a escola é feliz. Porque, às vezes, quem escuta falando assim pode pensar assim... deve ser um bando de menino triste, só fica sentado nerd, olhando pro papel... Ou só tem nerd, só genizinho. Só genizinho, tem todos esses rótulos, todos. E é mentira, é falso. É falso. Essa geração que está aí, essa juventude, esses meninos de 15, 16, 17, 18, até 19, 20, o pessoal do cursinho, você acha que tem como eles não serem felizes? Claro que eles são felizes, claro que eles são muito felizes, claro que eles brincam. Só que existe isso, durante todo o dia existe isso, brinca, mas volta e trabalha, produz e brinca, produz e brinca. E eles assumem isso com muita responsabilidade. E o nosso jovem, o nosso jovem, né, esse tipo de aluno, quando eles assumem, Flávio, quando eles falam assim, eu quero, eu vou conseguir, eu vou me esforçar, eles são extremamente competentes. Extremamente. É impressionante. Ô Romeu, você tem aí crianças, adolescentes dos mais diferentes tipos e com diferentes problemas também. Como você trata, ou você tem também no seu colégio, crianças com problemas de, por exemplo, dislexia, que é um problema que afeta uma parte das pessoas, de esquecimento, de memória, e que ainda assim, que tenham força de vontade, que queiram estudar, mas que um problema de dislexia atrapalha às vezes a sequência do estudo ou acompanhamento no mesmo nível da turma. Como é que você trabalha com esse tipo de dificuldade? Aqueles alunos que têm mais dificuldade, aqueles alunos que perdem nota, eles recebem uma atenção superior. No primeiro trimestre, primeira bateria de notas, a nossa coordenadora, os nossos coordenadores, porque varia por série, já puxa um relatório daquele aluno que tem um rendimento menor e o chama para conversar. Então, tentando identificar
justamente o porquê daquela dificuldade. É claro, Flávio, que nem todas as dificuldades são apuradas por nós. Obviamente, isso pode acontecer. Mas, quando ela é apurada, o que nós fazemos? Chamamos a família, conversamos. Se a escola tem o profissional, se é a psicóloga, claro que tem a coordenadora, tem a orientadora, tem a psicóloga. Se é o profissional da escola que vai orientar esse aluno, de acordo com o problema dele, então isso será feito dentro da escola. Agora, se o problema desse aluno é um problema tal qual a escola não vai cuidar, não é de capacidade da escola, a família será, então, orientada para que possa ajudar esse aluno. E a escola, então, dá o apoio e acompanha e tal. Agora, esse aluno vai ter que ser mais esforçado que os outros. Sempre é assim. Qual é, Rômeu, as séries que o colégio trabalha? Hoje nós temos de a quinta série anterior, que é o 6º ano, né? Quinta série hoje é uma confusão com essa... e que agora não é até a 8ª mais. Mudou tudo. Mas, agora mas vamos lá, hoje... seria do 6º ao 9º ano. A partir de qual série que o colégio atende? Então, do 6º ao 9º ano do fundamental. Do 6º ao 9º ano, que correspondia antigamente... A 5ª e 8ª. A 5ª e 8ª. Isso. Tá. O ensino médio. O ensino médio. Inteiro. E o pré-vestibular. E o pré-vestibular. E a escola, ela tem também um trabalho especial, ou é a única escola de Minas Gerais a preparar os alunos para o ITA, não é isso? É isso mesmo, o ITA e o IME. E o IME também? E o IME também, É uma outra felicidade que nós temos, porque quando eu quis prestar esse vestibular, que eu morava em Betim e quis prestar esse vestibular, eu não tive uma preparação especial, eu tive que estudar em casa e pedir livros emprestados, tal. Não existia internet ainda. Então, é claro que, sendo nós oriundos de lá, vindos do ITA, nós montamos uma turma ITA e trabalhamos com imenso prazer. E esses alunos, eles são... esses alunos aí, eu babo de falar deles, porque eles são muito capazes e muito esforçados. Eles estudam o tempo todo, o dia inteiro. Agora, além disso, tem que gostar demais, viu, Flávio? Tem que gostar de matemática, tem que gostar de física e tem que gostar de química. E, agora, para quem gosta, é um filé. É isso que é. Para quem gosta, Flávio, é um prato cheio. Ô, Rômulo, nosso tempo aqui está se esgotando, mas eu não posso deixar de te perguntar. O Bernoulli, primeiro, seria até a primeira pergunta, vai virar a última. Porque ele foi batizado com esse nome, Bernoulli. Até eu achava no início que seria aí um sobrenome de vocês, né? Mas de onde vem o batismo da escola? Onde que está localizada? Lá em Belo Horizonte, porque você só tem unidade em BH. Sim. É isso? Sim. Só em Belo Horizonte? Só em Belo Horizonte. Só uma sede? Tem duas sedes, que é o do colégio... Duas sedes. Colégio com pré-vestibular e uma que é somente pré-vestibular. E está localizada onde lá em BH? Na Gonçalves Dias, 3172. É Gonçalves Dias com a Avenida Amazonas. É na esquina. Gonçalves Dias com a Avenida Amazonas. Telefone de contato? Telefone de contato é 3029-4900. Muito bem. Por que Bernoulli? Bernoulli porque é uma família de suíços que muito se dedicaram e muito produziram para a matemática e para a física. Para as ciências, principalmente, aí você fala, mas então por que vocês escolheram isso, Como é que é? Porque, como nós nos dedicamos à matemática, à física, não a escola, Flávio. A escola, ela é completa. Mas nós somos do ITA, então entendemos que Bernoulli seria legal. E para você ter uma ideia da grandeza desse nome, as pessoas não sabem, se você pensar assim, qual é o cientista que mais contribuiu para o conhecimento? O mais. Os autores não discutem a respeito desse tema. Foi Isaac Newton. O nome do cara é Isaac Newton. É o maior, Mas se você perguntar qual foi a família, qual foi o grupo, a família que mais produziu, que mais fez diferença na história, foi a família dos Bernoullis. Então nós, claro que cada um do seu tamanho, Sim. Nós aqui, menores, herdamos esse nome, utilizamos esse nome com muito orgulho para trabalhar. E homenagear. Homenagear e trabalhar com essa filosofia que eu te deu contei certo, hoje. né?
Felizmente. Foi bem. Felizmente tá foi dando. bem abençoado, né? É. O nome, né? Que bom, né? Tanto é que hoje a escola tem quantos alunos? Assim, um raio-x rapidinho. Uma coisa rápida, né? 1.500 alunos, mais ou menos. 1.500 alunos. Mas também a escola já começou com 1.000 alunos, de cara. Né? Como você nos revelou aqui no início do programa, dava aula particular em Betim, só o Rômeu tinha 500 alunos. Mas não era ao mesmo tempo, O né, irmão Flávio? dele tinha 500 alulos. Então já tinha 1.000. 500 com 500, 1.000. Uma matemática muito simples. Eu entendi. Os 500 você foi somando ao longo do tempo, né? Já deu aula para mais de 500 alunos na época, né? Na época, mas não na era ao sua mesmo juventude, tempo. Claro que não era ao mesmo tempo. Claro que era acumulativo. Mas brincamos, é claro, que você era uma escola ambulante, né? Por conta dessa marca. Mas aí também brincando com os números, né? Somando aí, já começou a escola com 1.000 alunos, né? Mas o que vale a pena é justamente essa sua capacidade aí de transmitir o conhecimento e valorizar a educação, né? De uma forma simples, sem inventar muita moda, né? É o feijão com arroz mesmo, e exigir e fazer com que os estudantes realmente estudem. É o grande esforço, isso aí é o grande problema. É uma fórmula simples, mas que vai aplicar, né? Vai aplicar para você ver como é que é, né? Rômeu, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.